Muito bem, meus queridos. Eu quero ser bem rápido na nossa reflexão, porque eu sei que alguns vieram para cá e já deixaram a churrasqueira aquecendo, já jogaram o carvão, já deixaram ligada lá na energia, e a energia não está barata, está caro. E eu quero pensar com vocês rápida e objetivamente aqui sobre algumas questões que, no meu entendimento, são bem relevantes, bem importantes para um tempo, uma data como essa. Todo mundo junto comigo agora, por favor? Vamos lá? Agora guardem as suas lembranças. Não faça do seu presente uma arma. A vítima pode ser você. Entendeu? Conhecem essa frase? Guarde, fecha direitinho. Pá. Vocês viram que ela é discreta? Fica no bolso, guardadinho, entendeu? Vai que a sua criança pensa que é o He-Man, né? E tira, e vem, e vai. Não faça isso. Guarde. Beleza? Abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 versículos da Bíblia. Um está no Salmo 68, verso 5. 2 textos, 3 versos. Salmo 68, verso 5. O Salmo 68, verso 5 diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, esse é Deus em sua santa habitação. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, esse é Deus em sua habitação. O Salmo 103, agora, por favor, mais um pouquinho à frente. Salmo capítulo 103. Salmo 103, os versos 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois sabe que somos formados, do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Por que eu escolhi esses 2 textos? E já nós vamos acrescentar um outro texto aqui. Porque num dia como este, a gente precisa resgatar algumas questões da nossa delicada memória. A nossa memória é muito seletiva. O ser humano, por natureza, é seletivo na sua memória. Daí a ingratidão ser uma das experiências mais difíceis, mais doídas, mais sofridas para o ser humano, para o racional. Você já percebeu que o animal irracional não é ingrato em momento algum? Por mais que você maltrate, distrate, ignore, despreze, não manifeste afeto, o animal irracional, ele está sempre por perto, ele estará sempre observando você, ele estará sempre de tudo fazendo para te agradar. Se é um gato, ele trança nas suas pernas, ele vai, ele volta. Se é um cachorro, ele se aproxima de você e lambe você, e cheira você, e beija você, e se coloca de barriguinha para cima para você, reconhecendo que você é, na linguagem dele, alguém em que ele confia incondicionalmente. Você sabia que essa é a linguagem do cão, do pet? Eu tenho aprendido isso nos últimos anos, né? O pet, quando vira de barriguinha para cima e põe as suas patinhas para o alto, ele está dizendo: eu confio em você de olhos fechados. Mesmo
tomando um passa fora, minutos antes, ele volta e se joga. O pet, quando chega para você, mesmo você brigando com ele, falando está de castigo, isso e aquilo, quando ele chega para você e se coloca aqui, ó, em você, com as patinhas dele, ou se curva no chão, né? Empinando o bumbum, mas lá no chão, ele está dizendo: eu sei que você é o meu dono e eu te amo. Essa é a linguagem animal, é a linguagem pet. O ser humano é muito difícil. É muito difícil. Hoje é dia dos pais. Mas por que isso, pastor? Porque principalmente pelo que a Bíblia me ensina, pelo que a Bíblia me diz. E a Bíblia diz, olha, Deus sabe como nós somos. Deus se lembra que nós somos pó. Deus se lembra da maneira do que somos formados, do pó da terra, como nós somos frágeis, vulneráveis, falíveis, ingratos, como nós somos. Como a gente perde isso de vista, às vezes, questão de dias, vou mais além, questão de horas, por fração de minutos, a gente deixa o campo do afeto e vai para um território da ingratidão, inexplicavelmente. E eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia é perfeita. Você pode ter suas reservas com algumas questões, mas essas questões não são da Bíblia, pode ter certeza. Essas questões são suas, são minhas. Quando a gente começa a procurar muitos erros na Bíblia e querer levantar erros e questionamentos bíblicos, é que o maior questionamento está aqui dentro. O maior problema está aqui dentro. A maior inquietação está aqui dentro. Tenha certeza disso. E a Bíblia me diz, olha, nós somos pó, e Ele sabe que somos pó. E aí o salmista diz, por Deus saber do que somos formados, por Deus lembrar-se de que somos pó, escuta isso, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ao longo da minha caminhada, eu tenho visto e vivido muitas experiências, boas, difíceis, de grande festa, de explosão de alegria, de ver filhos zelando e amando e cuidando do pai de uma maneira surpreendente, assim, maravilhosa, e em contrapartida outros, de ver filhos se derramando num momento de dor, de saudade, de despedida de um pai, mas também ver pais se derramando de saudade no momento de despedida de um filho. Eu penso que o propósito de Deus para as nossas vidas é que vivamos de forma intensa, mas respeitosa, de forma intensa, mas com honradez, o relacionamento entre pais e filhos. Nós ouvimos certa vez, e guardamos isso, né? Desde a nossa infância, e muitos nem sabem, mas essa é uma frase de Coelho Neto. Coelho Neto disse certa vez, numa das suas crônicas, aquela frase que é de efeito nossa: ser mãe, completem, é padecer no paraíso. Essa frase é de Coelho Neto. Se ser mãe é padecer no paraíso, ser pai é o quê? Ser pai é o quê?
E é aqui que eu quero dar uma sacudida, dar uma mexida com vocês, pensando, o que é ser pai? Pais e avós, né? Tem avô aqui que tem essa dupla função, na verdade, essa magnífica dupla função, ser pai e avô. Nós vimos depoimentos aqui. Levantem a mão, por favor, os pais e avós que estão aqui, sem vergonha, sem medo de ser feliz. Isso, show. Ser pai. O que é ser pai? Você recebeu alguém aqui, no dia em que foi para a maternidade acompanhando a esposa, se pôde ir ou não podendo ir, depois quando recebeu o filho, alguém recebeu um manual de instrução? Esse bebê funcionará assim. Nós tivemos a oportunidade de fazer um teste nele, ele passou pelo nosso laboratório, e ele tem algumas questões no seu DNA. A sua carga genética tem assim. Alguém recebeu o manual? Não, ninguém recebe. Algum de vocês aqui, pais, quando receberam seus filhos, receberam esses filhos e veio ali aquele certificado, ok, está exatamente como você pediu. Nós estamos vivendo os dias em que você pode ligar para uma montadora e montar o seu carro, né? Eu quero um carro assim, nessa cor, dessa maneira, quero assim, quero assado, eu quero que venha com bancos assim, com faróis assados. Você pode fazer isso já há alguns anos, isso não é novidade não. Filho, quando você soube que ela estava grávida, você preparou a sua lista e disse, Deus, eu quero assim, eu quero que ele seja dessa maneira, tenha esse comportamento, o temperamento dele, que a aparência dele, olha só Deus, eu não importo que ele se pareça comigo, desde que ele tenha saúde. Alguém fez isso? Ninguém. Nós não escolhemos filhos, filhos não escolhem pais. Daí a Bíblia ser maravilhosa, ser perfeita. Por quê? Porque a Bíblia, além de dizer que os filhos são herança do Senhor, e a palavra herança significa dádiva, presente, a Bíblia mostra, de Gênesis a Apocalipse, pais e filhos, todos eles com virtudes e com limitações. Todos eles com atitudes, palavras, comportamentos que fazem a gente chorar de alegria, mas também, às vezes, atitudes, comportamentos e palavras que levam a gente às lágrimas de dor e tristeza. A Bíblia mostra isso. A Bíblia, logo mais, fica aqui o meu convite, logo mais o pastor vai trazer um outro sermão a respeito do Dia dos Pais e explorando essa questão de uma maneira bem objetiva, falando de um pai na Bíblia cheio de problemas e defeitos, mas sobre o qual as mãos de Deus de uma maneira sobrenatural se manifestou. O filho, a relação deles, nós vamos explorar isso no sermão de logo mais à noite. Você está convidado. Mas a Bíblia mostra esses indivíduos, pai e filho, cada um no seu papel, cada um exercendo a sua função, lutando para manter as suas responsabilidades, em especial, é claro, sobre mim, sobre você que é pai, sobre mim, sobre você que exerce esse papel de pai, a instrução é mais séria. E aí eu vou conjecturar com vocês, eu vou pensar algumas coisas com vocês, do tipo, ser pai é deter-se diante do mistério da vida e tentar participar dele. Ser pai é isso. Você não vê o filho no útero da sua esposa. Você não viu o filho que você tem sendo gerado. Mas você se sensibiliza, você se aproxima, você conversa
com o que você não vê. Você viveu essa experiência enquanto sua esposa estava grávida? De conversar, de acariciar a barriga, de trocar ideias com aquele bebê que ainda estava ali dentro, mas que ouvia, e isso está provado cientificamente. O bebê ouve e recebe todas as emoções experimentadas numa família, no seu mundo externo. Enquanto está sendo gerado ali, ele recebe todas as cargas emocionais vivenciadas pela mãe, pelo cordão umbilical, mas também escuta, ele é capaz de identificar. Não acredita em mim, não. Vá e pesquise. Ele é capaz de identificar a voz do pai e da mãe, depois de ter saído do útero, depois de ter deixado o útero. Facilmente. Ser pai, para mim, então, tem essa questão, tem essa conotação. Ser pai é lançar a semente e colher 9 meses depois o fruto desse amor, o fruto de uma maneira angustiantemente aguardado, inquietantemente esperado. Como será? Ana Clara está aqui comigo hoje, o Vitor já passou a mensagem para mim, e o Vitor, quando nasceu, eu tive a oportunidade de entrar com a Vanúzia, estar com ela na hora do parto, a ponto do obstetra, que fazia a cirurgia dela, na hora que o Vitor nasceu, tirou o Vitor, mostrou para mim, e eu comecei a rodar, e ele falou: alguém segura esse pai. E eu tive que sentar, porque foi complicado. Vem cá, participa aqui, pai. Machão, né? Primeiro filho. Eu quero ver como é que é, tal. E aí eu vi, cortando a primeira pele, tirando a camada, eu vi. Aí quando tirou o guri, falou: aqui, pai, o molecão. Eu falei: o quê? Não vai me dar trabalho aqui. E era um médico muito querido, amigo nosso. Quando a Ana Clara nasceu, eu acompanhei Vanúzia para a maternidade, mas Vanúzia estava rápido em trabalho de parto, e eu precisei ficar na recepção, fazendo a ficha de Vanúzia. Não, a mãe vai, o pai fica. Eu falei assim: como assim? O pai fica? Não, eu preciso que o senhor me ajude aqui, preencher as fichas, todos os dados. Quando eu subi, ela já tinha nascido. Eu não consegui ver nada, não consegui acompanhar nada, eu só ouvi a enfermeira dizendo: é uma menina, é lourinha, e eu acho... pobreza daquela enfermeira, coitada, tive que orar muito por ela. Eu acho que ela tem os olhos azuis, o senhor é o pai. O senhor é o pai, com muito orgulho. O quê? Você vive 9 meses intensamente. Eu conversava com eles quando estavam na barriga de Vanúzia. Vivemos isso. Ser pai é isso. Ser pai é a gente ter a oportunidade de aprender a desapegar de si mesmo. Aprender a domar o nosso mundo, que gira até o nascimento do filho em torno de quem? De nós mesmos, dos nossos interesses, das nossas conveniências. Ser pai é aprender a desapegar-se disso. Não é mais agora eu e ela. Agora é eu, ela e ele. Ou eles, quando são gêmeos, trigêmeos. Na minha vida toda de ministério, nesses 35 anos quase, eu só tive a oportunidade de apresentar trigêmeos uma vez. Quem sabe, né? Quem sabe alguém aqui comece a orar: Senhor, me dá a alegria de dar esse privilégio ao meu pastor outra vez. Gêmeos nunca, mas trigêmeos já apresentei. A alegria de você perceber, não é mais só nós dois, não é mais planejar só pensando em nós dois,
Não é mais só agora é isso aqui para mim, você vê o que você precisa para você, não. Agora a gente desapega e tem que desapegar de uma maneira tal que o outro entra em cena e precisa receber todo o carinho, todo o cuidado, todas as demandas supridas. Por quê? Porque é indefeso. Por quê? Porque precisa principalmente, escuta o que eu vou dizer, precisa principalmente se sentir acolhido e aceito. Ser pai é isso. Aquela criança é tirada do útero, temperatura ideal, lugar aconchegante, bem acomodada, e ela é tirada de lá e trazida para um mundo onde ela vai sentir frio, calor, fome, vai ter necessidades, vai ter que aprender a respirar sozinha, vai ter que aprender a eliminar aquilo que precisa ser eliminado pelo organismo. Ela vai aprendendo tudo isso. Ser pai é entender esse funcionamento, esses desafios, essas necessidades. Ser pai é aprender, e essa é uma lição difícil, eu confesso a vocês, aprender que a cumplicidade de mãe e filho é algo inestimável. Mãe e filho, mãe e bebê. Tem pai que não entende isso. Aquele vínculo materno da mulher com o seu bebê, ele é único. Ele é único. E aí aparece um marmanjão de quase 30 anos, 40 anos. Agora é só você e esse neném. Eu não tenho mais vez. Me poupe. Me poupe. Ser pai é aprender que aquela criança precisa daquela mãe. Ela está vinculada àquela mãe de uma maneira que nós não conseguimos alcançar. Não conseguimos. Você quer ter uma ideia? Pega essa criança com meses, com dias, você pai, coloca ela no colo. Qual é o movimento que ela vai fazer? Por que sois tão tímidos? Ela vai mexer a cabecinha aqui, ó, procurando o quê? O que tu não tem, figuraça. Tu não tem. Procurando o que você não tem. E ela, quando está no colo da mãe, tem duas questões. Ela sente o cheiro e ela sabe onde está o que ela precisa. Ela sabe onde está. Ela vai procurar. Ser pai é entender, é compreender que aquele bebê não nasceu para competir com você. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, e é muito triste isso, não tem graça nenhuma no que vou dizer. Eu vi casamentos acabarem por causa disso. Eu vi casamentos acabarem por causa disso. Porque aquele marido, porque aquele pai, quando o filho nasceu, não compreendeu que aquela relação mãe e filho, tinha um vínculo diferenciado e precisava ser respeitado durante o tempo certo, para aquele vínculo, então, naturalmente, ser rompido, ser dissipado. Naturalmente. Ser pai é isso. E a gente às vezes não entende. E vou dizer aqui, alguns casamentos não resistem. Talvez você conheça alguém. Depois que o neném nasceu, ele não é mais o mesmo. É porque ele não entendeu o que é ser pai. Depois que o neném nasceu, depois que a menina nasceu, ele se afastou de mim. É porque ele achou que o filho ia competir com ele. Isso é psicológico. Isso é psicológico, isso é explicado. Isso é comportamento social facilmente explicável. Isso revela um homem, às vezes, muito egoísta. Por isso que tem que aprender a desprender. Tem que aprender que o outro chegou para somar. Não foi para tirar nada seu. O outro chegou para alegrar.
Não foi para te abater, te entristecer. Isso é ser pai. Ser pai é a gente ter o alcance de que os filhos crescendo ao redor e tê-los como amigo é privilégio. É privilégio para mim e para você. É privilégio para mim e para você ver esses filhos crescerem, ver esses filhos se tornarem parceiros, parceiras, mas ele não descola de mim, ela não descola de mim. Isso é privilégio. Vai chegar o dia em que você vai procurar o seu filho, vai querer a sua filha perto, e você não a terá, você não o terá. Privilégio. Um filho amigo, uma filha amiga, privilégio. E é um privilégio que deve dar a mim e a você a compreensão de que, na condição de pais e responsáveis, nós precisamos orientar, instruir, nós não podemos negar o favor, as bênçãos da instrução, as bênçãos da disciplina. Quem instrui e disciplina um filho não é a escola, é pai e mãe. Quem instrui e disciplina um filho não é doutrinação escolar, é pai e mãe. É privilégio. Instrua, é bíblico. Discipline, é bíblico. Aliás, tem um texto bíblico que eu acho maravilhoso. O livro de Provérbios diz assim: ouça, filho, os conselhos de seu pai e aproveite a sabedoria de sua velha mãe. Por todos os meios possíveis, torne-se, sentido genérico, torne-se um homem que conhece e entende a vida. Não desperdice a sua sabedoria. Versículo 24: assim seu pai e sua mãe se alegrarão e terão orgulho de você. Disciplina, educação, instrução, é seu e meu, é para mim e para você, é privilégio. Nós daremos contas a Deus em função disto. E eu estou falando aqui, por favor, não, a Ana Clara está aqui do meu lado, ela sabe disso. Não estou querendo me fazer de rogado, dizendo que sou melhor pai do que qualquer um de vocês, não. Não sou, não. Sou um pai igual a vocês. Sou um pai igualzinho a vocês. Igualzinho a vocês, eu não recebi manual. Igualzinho a vocês, eu tenho um filho e uma filha que são diferentes. Diferentes em todos os aspectos, não só pela questão da sexualidade, é um menino e uma menina. Não, são diferentes na manifestação do afeto, na expressão do afeto. São diferentes na escuta, são diferentes. Numa determinada, eu já compartilhei isso com vocês, não é novidade, numa determinada fase da vida do Vitor, em que ele vivia um momento difícil, delicado. Eu um dia peguei o Vitor, levei o Vitor, botei ele no carro, saí, vamos conversar. Parei num determinado lugar, ali no recreio, e onde eu parei, nós sentamos quase que no meio-fio, quase no meio-fio. Eu já contei essa história, se alguém se lembrar aqui, depois é verdade, eu lembro disso. E na pista, na rua, tinha uma Bíblia jogada, e os carros passando por cima, e rasgando as páginas. Eu falei assim, e aquilo ali, Vitor, o quê? Parece uma Bíblia. Eu fui lá e peguei, e a Bíblia que estava na rua, jogada, eu abri e li com ele. Ser pai é isso. Ser pai é você entender que uma coisa é o filho ideal, outra coisa é o filho real. O filho ideal
Você não vê defeitos. Você acha que ele é o melhor filho do mundo, que ele vai ser sempre o melhor filho do mundo, que ele vai sempre. Não. Ele é limitado como você. Ela é limitada como você. A gente ignora e despreza essas experiências, essas possibilidades, e quantas vezes nós não conseguimos expressar o amor que precisamos expressar, não só na hora da instrução, mas especialmente na hora da disciplina. Por quê? Porque a Bíblia também diz que aquele que retém a vara, no sentido, aquele que deixa de disciplinar, de corrigir o filho, a Bíblia diz o seguinte: passará vergonha, será humilhado. Isso é bíblico. É essa Bíblia que ensina que Deus é Pai. E Deus, sendo o Pai perfeito, Ele é perfeito em amor e é perfeito também em justiça e disciplina. Porque assim como o Pai corrige ao filho a quem ama, eu, o Senhor, corrijo o meu povo. É amor. Ser pai é isso. Não perca de vista, não perca, não ignore, não despreze. O pai que se omite na educação, na criação, na disciplina, no amor, no cuidado, ele passará vergonha. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Ser pai, e aí eu posso falar um pouquinho disso, é ver que o tempo passa correndo demais. Parece que foi ontem, né, que o Marcos Paulo nasceu. Já está entrando no colégio naval. Parece que foi ontem, né, que o Bernardo nasceu. Já está aqui. Daqui a pouco estará ali. Daqui a pouco estará na universidade. Parece que foi ontem. O tempo passa rápido. Parece que foi ontem que a Luísa chegou aqui, pequenininha, não é? Pequenininha. Ah, está uma moça. Parece que foi ontem. Mas olha o tempo. O tempo voa. O tempo passa rápido demais. Ser pai com responsabilidade é ver o tempo passar, mas ter o privilégio de testemunhar que os seus meninos e meninas estão se tornando homens de bem, homens de caráter. O seu menino e sua menina deixaram de ser meninos, meninas, e se tornaram homens e mulheres que colocarão em prática os teus ensinamentos, que farão valer o dia da disciplina, que se recordarão do dia em que você precisou falar mais sério, do dia em que você precisou ser um pouco mais enérgico, do dia em que eles chegaram para você e não tinham um amigo e uma amiga, aspas, como eles gostariam, mas você foi o melhor amigo e a melhor amiga quando ouviu. Queridos irmãos, queridos pais, eu penso na paternidade e eu olho para a paternidade com a experiência de 5 P's. P de papai, P de pai, 5 P's. O primeiro P, princípios. Princípios. P de papai, P de princípios. E sabe o que eu quero dizer a você nessa manhã? Papai, que ouviu seu filho e sua filha aqui fazendo uma declaração de amor para você, que acordou hoje com o seu filho e sua filha fazendo uma declaração de amor para você. Você que ontem tem filho ansioso, igual a você. Você é ansioso?
Você é ansioso? Muito. O seu filho também. E tem filho que não queria esperar o dia de hoje, queria te dar o presente ontem. Você lembra disso? Toma, eu não aguento ficar com isso. Vê se você gosta. Aquela inquietação, querer dor de você. Ora, vem de você. Princípios. E eu quero dizer que no meu entendimento, você, pai, deve levar em conta os princípios e os valores de Deus para cumprir bem o teu papel de papai. Princípios, papel e pai. Leve isso a sério. Os princípios de Deus, os valores de Deus. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós cometemos erros. Nós nos precipitamos às vezes em atitudes e em palavras com nossos filhos. Nós erramos. Davi errou. Abraão errou. Isaac errou. E eu poderia ter uma outra lista enorme, mas isso é para o sermão de logo mais. Nós erramos, mas quanto mais princípios, quanto mais valores de Deus, menores serão as chances de nós errarmos. Eu queria que, Lucas, me ajuda, as duas primeiras imagens dessa manhã. Princípios de Deus. Você e seu filho, você e sua filha, juntos, debaixo dos mesmos valores. Você e seu filho, você e sua filha, escuta o que eu vou dizer. Isso pode doer. Isso pode doer. Você e seu filho, você e sua filha, a caminho do céu, da vida eterna. Mas eu tenho defeitos, pastor. Eu também tenho. Mas eu sou um pai que errei muito, cometi muitas falhas. Eu também cometo. Levante a cabeça. Princípios. E não perca o seu filho ou a sua filha para o inferno. Segunda imagem. Lucas. De onde virão os princípios que instruirão você, que farão de você um pai segundo o coração de Deus? De onde? Do seu mestrado? Do seu doutorado? Do dia em que você conseguir fazer um curso de psicologia? Eu vou fazer psicologia para entender melhor o meu filho e a minha filha e ser um pai melhor. Bobagem, tolice, esqueça isso. Esqueça isso. Os princípios que eu e você precisamos estão ali, nesse livro. Estão aqui. Esse livro forma caráter. Forma caráter. Mas há um outro P, no meu entendimento, que entra nessa conjuntura de pai. É o P de privilégio. Entendam isso comigo, por favor, você que é pai, privilégio no desempenho do seu papel. Eu e você precisamos entender, precisamos encontrar um privilégio ou o privilégio confiado por Deus a mim e a você. Ser pai é um privilégio. Você entende isso? Você pode dizer amém? Para mim é um privilégio ser pai da Ana Clara. Para mim é um privilégio ser pai do Vitor. Privilégio. Como eu entendi e vi muitas vezes meu pai, com toda a sua limitada instrução, com todas as suas questões delicadíssimas,
delicadíssimas, na questão familiar, na condução da família. Eram 7 filhos de minha mãe, mas 2 filhos de uma outra pessoa com quem ele casou depois do falecimento da minha mãe, e mais 2 filhos nascidos desse relacionamento. Quase 11 filhos. Meu pai não tinha tempo. O tempo do meu pai era trabalhar. Quando você pensava que ele estava descansando, ele estava trabalhando. Morreu trabalhando. Mas eu entendia algumas vezes, quando ele expressava com alegria: esse é o meu filho de quem eu falei a você um dia. Bernese, vem cá. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Ele não mora aqui. Eu era pastor na época em São Paulo. E ele dizia: ele mora em São Paulo. Esse é aquele meu filho que é pastor, que mora em São Paulo. Vem cá. E ele me apresentava ao amigo dele, ele falava de mim. Como éramos conhecidos, eu e meus irmãos, esse dia eu brincava com a minha irmã, com as minhas irmãs, o nosso grupo de família, e nós éramos conhecidos como os filhos do Costa. Em uma fase da minha vida, eu era magro, que dava dó. Quando usava um blazer listrado, o listrado era de uma listra só, quem me via. Mas era magérrimo, era magro. Eu casei com 53 quilos, 52 quilos. Para vocês verem como a Vanúzia cuida bem de mim. Farinha não faltou, irmãos. Meu pai me deu o privilégio, e eu disse isso para minhas irmãs, de ouvir, de ser tratado como o Costinha, por causa da associação com a figura do meu pai. O caráter trabalhador, a postura dele em relação aos filhos, disciplinando, corrigindo, com todas as limitações que ele tinha. Privilégio. Você sente que é um privilégio ter os filhos que você tem? A filha ou o filho que Deus te deu? Você sente isso? Para mim é um privilégio. Eu sou grato a Deus. Eu digo isso para o Vitor, eu já disse isso para a Ana Clara, e quando tenho oportunidade digo e repito: privilégio. Sou grato a Deus, como eu sou feliz pelos filhos que Deus me deu. P de princípios, P de privilégio. Sabe por quê? Porque alguns não tiveram esse privilégio. Alguns desejaram muito, mas não tiveram. Alguns outros até tiveram, mas por bem pouco tempo. Bem pouco tempo. Esses dias eu conversava com o irmão do pastor Henrique, que a gente pediu a igreja para orar e que faleceu há alguns meses, e ele dizia: Bernese, meu pai está sofrendo tanto. 90 e poucos anos, seu Geraldo, um amigão, um parceirão. Cresci junto com a família dele. Muitas vezes ia para a casa dele, juntos, para brincar com os filhos, para tomar café. Irmã Zilda fazia bolo, estávamos juntos, crescemos juntos. E esse pai, com 90 e poucos anos, enterrou o seu filho de 63 anos. É inimaginável essa dor, é indescritível. Você tem esse privilégio? Seja grato. É privilégio. Cuide do seu, cuide da sua, seu filho e sua filha, como dádivas de Deus. Quarto P. Princípios, privilégio, perdão. Terceiro P, propósitos. Paternidade não é acidente. Ah, pastor, mas eu sempre ouvi que foi um acidente. Não foi acidente. Não foi acidente. Paternidade não é acidente. Paternidade traz consigo propósitos. Paternidade traz consigo metas, desafios, e que estão além, muito além, do vestir e do alimentar uma criança. Do vestir e dar de comer a uma criança.
Paternidade traz consigo propósitos, e o maior dos propósitos, o maior desses, é compartilhar, é dividir, é ensinar a respeito do amor e da justiça de Deus. Lucas, me ajuda? Tem mais 2 imagens que falam desse privilégio. Está aí, um privilégio. Eu lembro do dia que eu peguei a Ana Clara, sim, está ali. Hoje eu não consigo pegar. Consigo. Hoje eu não consigo pegar o Vitor. Hoje o Vitor que me levanta. Vai chegar esse dia. Marcos Paulo chegar na sua casa, Marcos, saradão, malhadão, né? Militar, né? Bração, né? Lembra do Mateus? Mateus, bração, saradão, fortão. Vai te abraçar, vai pegar, vai levantar você. Vai chegar esse dia. Mas enquanto é o seu dia de pegar, assim, faça. Não renuncie. Tem pai que diz assim, não, eu não posso abraçar muito meu filho, eu não posso beijar muito meu filho, senão ele pode coisa nenhuma. Ensina o seu filho a amar e ser amado de forma genuína, verdadeira. Abrace, beije. Sabe por quê? Se você não fizer, alguém o fará. E não com o amor que só eu e você temos para dar para eles. Segunda imagem. É isso. É ou não é um privilégio? É ou não é? Antônio Carlos, você lembra a última vez que pegou a Raquel no colo? Assim? Botou para arrotar? Lembra? Lembra da gorfada que a Suelen deu no seu ombro uma vez? A Márcia falou, agora segura, Antônio Carlos, e me ajuda, bota a Suelen para arrotar. Aí vai lá. Hoje você não faz mais. Passou. O tempo passou. Passou muito rápido. Privilégio. Propósitos. Joga para a gente as imagens do propósito. Que eu entendo. Que eu reconheço. Que é fundamental na nossa caminhada. Isso é propósito. Foi o que o Cauã falou aqui do pai dele. Falar do amor de Deus para mim. Ensinar. Tem um caminho certo. Meu filho, tem 2 caminhos. O de vida e o de morte. Escolhe o de vida. O de bênção e de maldição. Escolhe o da bênção. Tem 2 caminhos. O que você vai me alegrar, o que você vai me encher de orgulho se escolher trilhar por ele. A escolha é sua, mas vai me encher de orgulho e alegria. E tem um outro caminho que vai me deixar muito triste e envergonhado. Próxima imagem. Sabe o que significa a palavra pedagogia? É isso aí. O melhor exemplo sobre pedagogia é isso aí. É você pegar o seu filho e ensiná-lo a dar os primeiros passos. Começou? Agora você pega esse filho que você ensinou a dar os primeiros passos e coloca ele na sua frente. E diz para ele, eu estou aqui, você não vai cair não, fica tranquilo, eu vou com você. Agora você vai começar a andar sozinho, andar sozinha. Propósitos, princípios, privilégio, propósito. 4, parceiro. Faça valer a essa oportunidade de ser parceiro do seu filho e da sua filha. Enquanto pai, no desenvolvimento dele, no crescimento dela, no amadurecimento deles, seja parceiro, crescendo eles ao seu lado. Escuta o que eu vou dizer aqui, por favor. Seja o mais importante parceiro da vida dele, da vida dela. No sentido de motivá-los, no sentido de incentivá-los, no sentido de encorajá-los. Mas pai, eu acho que não consigo. Consegue sim, faça o seu melhor. Mas não vai dar para mim. Dá, se esforce um pouco mais.
motive, incentive, encoraje. Encoraje. Seja parceiro. Parceiro é isso, parceria é isso. Que o seu filho e a sua filha não tenham dúvidas de que você é o melhor parceiro deles. Sabe por quê? Porque no dia em que eles estiverem atravessando os dias mais difíceis, e eles atravessarão, e eles vivenciarão, no dia em que eles estiverem frustrados, decepcionados, angustiados, se sentirem isolados, adoentados, eles saberão: eu tenho um pai que é meu parceiro, ele vai me ouvir. Eu tenho um pai que é meu parceiro. Tem o quê? Tem o quê? Ombros largos. E sabe para que isso aqui é largo? Sabe para que isso aqui é farto? Para quando eles precisarem de um parceiro, eles encontrarem abrigo. Seja parceiro do seu filho, da sua filha. Parceiro também orienta. Parceiro também corrige. Parceiro também fala a verdade. E eu não acho isso bom. Eu acho que isso não é muito legal. Isso também é parceria. Isso também é parceria. E, por favor, nossas imagens, Lucas. Fechamento. Seu filho é fechamento com você? Sua filha é fechamento com você? Próxima imagem. Lembra alguma coisa? Lembra alguém? Não olha para ele não, faça isso não, agora não. Agora não. Quando chegar em casa você lembra essa figurinha, tira uma foto, entendeu? Você lembra dessa figurinha? Não, agora não faça isso. Mas você lembra? É isso aí. A vida tem fases. A vida tem fases. E os nossos filhos viverão essa fase. Se são normais, viverão. Normal. Chega uma hora que o filho... De novo, pai. Outra vez. Mesma coisa, mesmo discurso. Mas eles ainda não entendem, eles ainda não alcançam. Você entende o que isso representa? Você sabe o que isso significa? Você tem ideia do que esse pai está vivendo ali, vivenciando através dessa imagem que temos diante de nós? Parceiro. Jesus disse isso uma vez para os seus discípulos, vocês se lembram? O que eu faço, vocês não entendem agora, mas o quê? Saberão depois. Tem coisa que os nossos filhos não entenderão agora, mas depois, com mais 10 anos, a percepção é outra. Com mais 15, 20 anos, a percepção é outra. Quando ele tiver com aquela percepção, que nesse instante ele rejeita, talvez você já não esteja mais aqui. Mas aí você vai ter um filho que vai dizer: meu pai foi 10. Não foi 10 porque era perfeito, não. Foi 10 porque ele fez o melhor que ele podia. Foi parceiro. E por último, o último P. P de princípios, P de privilégios, P de propósito, P de parceiro e P de presente. E para mim a palavra presente tem 2 sentidos. Presente, presente. Tem filhos que vivem a experiência da ausência de um pai presente. Tem filhos e filhas que são órfãos de pais vivos. Isso é triste. Isso é horrível. O pai que para o filho tem o resto do tempo. E se tiver algum, presença. Filho que tem pai presente, interessado, presente, atento, sensível às dores, às crises, às dificuldades. Joga outra imagem para mim, Lucas. As dificuldades,
principalmente, escute o que vou dizer, porque isso é didático, isso é pedagógico, principalmente dos 9 aos 16, 17 anos, principalmente. Mas pastor, aí também o senhor está querendo demais, é a fase que eles menos querem a gente por perto, pois é, mas é a fase que eles mais precisam, de um pai presente, de um pai presente, de um pai que, vá lá, ó, brinque com eles, celebre com eles, chute bola com eles. Quem é pai de menina aqui? Pai de menina, com orgulho, para de palhaçada, levanta o braço, brinque de boneca com elas, poxa. Antônio Carlos, você brincou? De boneca? Sim ou não, Antônio Carlos? Não, brinque de boneca com elas. Pastor, o senhor está querendo demais. Aí não. Deixe ela pintar e bordar com você. Você tem coragem? Senta lá, brinca com ela. Sua filha tem amiga imaginária? A minha tinha. Olha ela ali, está rindo. Ela tinha. Ela conversava com as amigas dela. Botava as bonecas lá. Mas porque você devia ter feito isso, você não fez, você não foi lá. Você... Tem amiga imaginária? Luísa, para de bobeira. Todo mundo tem, como é que você não vai ter? Presta atenção. Brinca com ela, senta com ela, deixa ela pintar você, deixa ela, é hora, é fase, é tempo. Presente ouvindo, presente participando, presente auxiliando, presente. E o segundo momento que eu entendo que seja esse presente é, quando a gente pensa em presente, a gente pensa em quê? Presente, a gente pensa em quê também? Em algo assim. Escuta o que eu vou dizer. Mostre, ensine aos seus filhos que o que importa na vida são valores e não preço. Valores. Essa semana a Ana Clara dividiu comigo um vídeo lindo. Talvez eu use aqui em algum momento, mas de um filho aos prantos, diante da sua mãe, dizendo: mamãe, sai do computador. Mamãe, para, eu preciso de você. Mamãe, fica comigo, vem brincar comigo. Mamãe, vem para cá. Mas a mamãe precisa trabalhar. Mamãe, não precisa, a gente já tem casa, a gente já tem comida. Mamãe, não precisa, eu é que preciso de você. Sabe o que essa criança está dizendo e ensinando aquela mãe? Valores importam mais para mim do que presente, do que dinheiro. Valores. Ensine seu filho, ensine sua filha isto. Caráter não tem preço, tem valor. Educação não tem preço, tem valor. Valores não são corroídos, valores não são corrompidos, valores são introjetados, valores são experimentados, valores a gente leva para o resto da vida, preço não. Eu tenho 58 anos, eu já vi o Brasil do real ser o Brasil da URV, lembra-se disso? URV, que antes da URV era o quê? Era o quê? Cruzeiro ou cruzado? Nem vocês lembram, né? Está vendo aí? Cruzeiro. E antes do Cruzeiro foi o cruzado. E antes do cruzado foi o Cruz Credo. Preço. Você já ouviu, eu vou concluir, você já ouviu que o sistema global tem uma moeda que mensura as crises dos países
as dificuldades que cada nação vive, e essa moeda não passa nem pelo dólar, nem pela libra, nem pelo euro, nem pelo real, nem pelo peso, nem... Sabe qual é a moeda que para alguns sistemas econômicos prevalecem para identificar a crise ou o grau da crise que determinada nação viva? É o preço do McDonald's, do McLanche, do Big Mac, para ser mais preciso. Quem sabia disso? Levanta o braço aí. O preço do Big Mac. Quanto custa um Big Mac aqui, ali, acolá, 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 acolá? Big Mac tem preço. Afeto, carinho, respeito, instrução, disciplina, amor, tem valor. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero... Obrigado. Tem mais uma imagem aí, não tem, Mateus? O Lucas, desculpe. Está aí. Sabe quem é sua filha e o seu filho quer primeiro do lado dele ou dela na hora do aperto? É você. Quando você chega, ela vai dizer: já estou melhorando. Sabe por quê? Porque afeto cura, amor cura, respeito cura. Saber que você se importa com ela, isso cura. Cura. Cura a alma, cura a mente, cura os traumas. Quantos adultos cheios de traumas? Quantos? Eu quero dividir com vocês um pouquinho de mim. E eu quero fechar esse instante deixando a nossa reflexão nesse nível. Você vai para casa, vai almoçar, pense nos 5 P's. Pense, faça as considerações que você tem que fazer, faça os ajustes que você tem que fazer. Mas eu sou grato a Deus pelos filhos que Ele me deu. Sou grato a Deus pela vida da Ana, sou grato a Deus pela vida do Vitor. Como eu sou feliz. Vem cá, vem aqui. Solta para a gente as outras imagens. Essa é a princesa da casa. E aí eu quero dividir um pouquinho da nossa história. Esse é o Vitor. A cara da mãe. Ah, ela aí. A rainha, a princesa. Deus nos deu esse privilégio. Ano passado, ela terminou o seu curso de Direito, já foi aprovada na OAB, já está trabalhando, já está comendo o Big Mac dela com o lancheiro dela. Graças a Deus. E como sou feliz e sou grato, porque Ele me deu isso. Nada é meu, tudo é dele. Esses dias eu passei uma mensagem para Ana Clara e ela falou assim: como que você tem isso? Onde estava isso? E pai e mãe têm coisas guardadas que até os filhos duvidam às vezes. Acabou? Que isso? Obrigado. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos. Ah, para. Olha o que ela está dizendo aqui. A pior foto, pai. Você imagina? Você imagina como que é a pior foto? Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, pelo privilégio desse dia, pela alegria que esse dia traz.
Obrigado pela vida da Ana Clara, que está aqui comigo, pela filha que ela tem sido, pela bênção que ela tem sido nas nossas vidas. Perdoa-nos, Deus, pelas vezes que não a entendemos, que a entendemos de maneira equivocada, que nos precipitamos, que a entristecemos, mas obrigado por conta da filha que ela tem sido. Continua guardando seus caminhos, instruindo-a, dando sabedoria, dando discernimento, fazendo a Ana Clara enxergar o teu cuidado, o teu favor, a tua misericórdia, sensível à tua voz. Obrigado pela vida do Vitor. Guarda o Vitor lá na Espanha, cerca-o com o teu favor, abençoa ele, fazendo dele também um pai responsável, sério, compromissado, mas principalmente sensível à tua voz. Muito obrigado por cada pai que está aqui nessa manhã, por cada pai que está abraçado, acolhendo, aconchegando seu filho, sua filha, que a despeito do tempo passar tão rápido, que não nos percamos nesse caminho, que não nos desviemos um do outro, que cuidemos, que estejamos atentos às necessidades um do outro. Obrigado, mais uma vez, muito obrigado por esse dia, pelos filhos e pelos pais que estão hoje vivendo essa experiência maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Queira se assentar. Oi? Ah, ok, peraí. Ô Lucas, me ajuda aí, eu te mandei uma última foto que não estava aqui, e eu queria que a igreja visse, e aí você solta o restante do vídeo, pode ser? Essa é a última foto, que acabou não indo, eu tinha mandado para Lucas, mas não apareceu e a gente está fechando. Chegou, Lucas? Chegou? Beleza. Ser pai é bom, mas ser avô é o quê? Melhor ainda. Esses dias a Maria ligou e perguntou para a Vanúzia: cadê ele? Cadê ele? Aí Vanúzia ficou assim: ele quem? O vovô Hebe. Aí eu me apresentei e apareci. Primeira coisa que ela falou: vovô, se veste de Super Hebe, vamos brincar? Porque eu comprei uma capinha, comprei uma máscara, e quando eles estiveram aqui a gente estava brincando junto. E aí fica a minha gratidão a Deus. Vitor, Maria e o José, bênção de Deus na nossa vida também, tá? Orem por nós precisamos das orações de vocês. Vamos lá? Pode soltar o vídeo e a gente conclui e se despede com o restante do vídeo dessa manhã.